Boa tarde, turma. Vamos dar sequência à nossa aula, né? Hoje a gente vai falar sobre sintaxe. Na aula de hoje e na aula de quinta que vem vai ser sobre esse mesmo assunto. Então, para começar, é importante que vocês saibam o conceito, né, da sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que vai estudar a disposição das palavras, da frase. Como a gente estudou anteriormente em morfologia, a gente aprendeu todas as classes das palavras, são 10 classes. Vocês lembram? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, todas essas que estão aí no slide. E hoje nós iremos estudar como essas palavras se encaixam nas frases. Isso que é o estudo da sintaxe. É estudar como que as 10 classes de palavras se encontram nas frases, nas orações, nos períodos. Iniciando então, a frase, ela vai ser o quê? Todo enunciado que tem um sentido completo. Não necessariamente ela precisa ter um verbo. Uma frase, ela pode ser verbal ou nominal. Se ela tiver apenas nomes, ela vai ser uma frase nominal. Se ela tiver um verbo ou mais, ela é considerada uma frase verbal. A frase, ela se define pelo seu propósito comunicativo, ou seja, pela sua capacidade no intercâmbio linguístico, numa conversa, numa transmissão de conteúdo. Então, se eu conseguir transmitir a minha mensagem, então aquela mensagem ela é uma frase. Frase é tudo aquilo que possui um sentido completo. Aqui temos alguns exemplos. Temos 2 exemplos. Não vá embora. Tem 3 palavras aí. E quando eu falo não vá embora, vocês conseguem entender? Vocês conseguem ter um sentido completo? Se sim, então esta é uma frase, não vá embora. E esta frase, silêncio? Esta frase, apesar de ter apenas uma palavra, é considerada uma frase. Por quê? Porque tem um sentido completo. Eu não preciso falar nada mais além que, ó, silêncio. Só de falar esta palavra, esta frase, todo mundo já entende que é para ficar calado, que não é para conversar. Então, não preciso dizer, olha, não converse, não pode conversar nesse momento. Não, basta dizer silêncio, que esta frase já tem um sentido completo, apesar de ser formada apenas por uma palavra. Então, a frase, ela pode ser formada por uma palavra? Pode. Desde que essa palavra, na sua entonação ali da voz, deixe claro o sentido da sua mensagem. Então, na língua falada, como eu acabei de dizer, a frase ela é caracterizada pela entoação da voz. Então, aqui eu coloquei esses 3 exemplos aí de frases que são formadas por apenas uma palavra e pela entoação ou por gestos que a gente faz ao mesmo tempo, falando, fazendo gestos, o receptor da nossa mensagem, ele vai entender na hora. Então, se ele entender, é uma frase. Então, quando eu falo rua e faço esse gesto, rua, estou querendo dizer o quê? Para a pessoa sair daquele ambiente, que seja de uma casa, de um estabelecimento de comércio, ao falar com essa entonação, rua, e apontar o dedo, eu não preciso dizer mais nada. Porque simplesmente esta palavra, ela já deu todo o sentido. Claro, dizendo na entonação, na entoação correta. Então, todas essas palavras que são dotadas de entoação própria e que são acompanhadas destes gestos para satisfazer as necessidades expressivas são consideradas frases.
Existem vários tipos de frase. Nós iremos estudar nesta aula quais são esses tipos de frase. Mas para vocês terem uma ideia melhor sobre esses tipos, olha só esse exemplo. Quando eu falo é ela, eu estou o quê? Estou fazendo uma pergunta. É um tipo de frase interrogativa, por exemplo. Estou fazendo uma pergunta. É ela? Aí, e quando eu falo é ela, com ponto final, eu estou o quê? Afirmando. É uma frase afirmativa. Ou quando eu falo, é ela! Uma exclamação, pode ser surpresa, felicidade, de saber, ó, é ela! Enfim, só nesse quadrinho aí já dá para vocês perceberem que o que a gente utilizou? As mesmas palavras. É ela. Duas palavrinhas. Nós usamos as mesmas em todos esses exemplos e mudamos apenas o sinal, que usamos sinal de exclamação, de interrogação, de ponto, e isso aí que dá uma entoação diferente fez com que a frase mudasse completamente de sentido. Então, sobre os tipos de frases, existem as frases interrogativas, que ela vai exprimir ali uma pergunta, né? O emissor da mensagem, ele vai estar fazendo uma pergunta, vai vir com o sinal de uma interrogação ou não. Se vier com o sinal de uma interrogação, pode saber que é uma frase de interrogação direta. Olha só, você aceita um copo de suco? É uma interrogação direta. O emissor da mensagem está perguntando diretamente para o receptor da mensagem. Agora, se eu falo, desejo saber se você aceita um copo de suco. Não precisa ali de um ponto de interrogação. Então, logo a gente percebe que é uma interrogação indireta. Então, o que vocês aprendem com isso? Que frase interrogativa não precisa necessariamente vir com ponto de interrogação. Eu posso fazer uma pergunta sem precisar colocar um ponto de interrogação. Vai depender de como estas palavras vão estar dispostas na frase. Depois, frase imperativa. Essa frase, ela ocorre quando o emissor da mensagem, ele vai dar uma ordem, um conselho, ou ele vai fazer um pedido. Claro, utilizando, né, o verbo no modo imperativo. A gente já aprendeu sobre isso nas aulas anteriores. Então, quando eu falo, faça-o entrar no carro, é uma afirmativa. Não tem nada de negação aí. Agora, quando eu falo, não faça isso, já dá para perceber uma negação na palavra não. Olha um outro exemplo de afirmativa. Dê-me uma ajudinha com isso. Então, as frases imperativas, elas podem ser tanto afirmativas, uma ordem que é para fazer, um conselho, um pedido, que precisa daquela ajuda, que precisa de fazer aquilo, ou ela pode ser uma frase imperativa negativa, que é uma ordem de não fazer. Ou de que precisa, por exemplo, se for um pedido, que aquela pessoa, por favor, não faça isso, né? Se for um pedido. Nas frases exclamativas, o emissor, ele vai exteriorizar um estado afetivo. Pode ser de tristeza, de alegria, de elogio, enfim. Aqui eu coloquei uma frase de um elogio, né? Uma exclamação. Ai, é uma delícia esse bolo. É o quê? Um elogio. Portanto, utiliza a exclamação. Agora, quando eu falo que prova difícil, aqui já não é um elogio, é uma situação de até mesmo desespero, né? De ter achado uma prova muito difícil e tá agora desesperado, sem saber nem que nota vai tirar.
Então, as frases exclamativas é para mostrar algo do sentimento, da emoção. As frases declarativas, elas ocorrem quando o emissor vai constatar um fato. Fato é aquilo que efetivamente aconteceu, aquilo que é verdade. Esse tipo de frase, ela informa sobre algo, ela declara algo que aconteceu. Então, elas podem também, assim como as frases imperativas, as declarativas também podem ser afirmativas ou negativas. Afirmativas, afirmando que aconteceu alguma coisa. Obrigaram o rapaz a sair. Então, é uma afirmação. Ele foi obrigado a sair do local. Agora, ela não está em casa. É uma frase negativa, porque está negando que aquela pessoa não está em casa. E as frases optativas são usadas para exprimir um desejo, né? Esse desejo pode ser atendido ou não. Então, quando eu falo Deus te acompanhe, tem muita gente que é ateu, né? Tem muita gente que não vai receber essa bênção aí. Então, é uma frase optativa. O emissor, ele deseja que o receptor receba aquilo, mas pode ser que o receptor não receba aquela mensagem. Então, gente, é bem tranquilo esses tipos de frase. É bem fácil de entender como é cada uma delas. As frases interrogativas vai vir com pergunta, as imperativas, uma ordem, as exclamativas, uma emoção, algo sentimental. Uma frase declarativa, ela vai constatar um fato, algo que aconteceu ou que não aconteceu, como na negativa. E as frases optativas vão exprimir desejos. De acordo com a construção, como eu já havia falado no início da aula, mas só recapitulando aqui, as frases elas podem ser nominais, que são aquelas frases que não têm verbos, né? É a frase construída sem verbos. Por exemplo, aí, fogo, cuidado. São frases? São, porque exprimem o sentido total. Se uma pessoa falar fogo, automaticamente o receptor vai perceber que está pegando fogo em algum lugar. Não precisa nem falar mais nada. Então, precisou de verbo aí? Não precisou. Apenas esta frase nominal, com apenas uma palavra, já foi capaz de transmitir a sua mensagem. E as frases verbais são aquelas que possuem verbos. Pode ser um verbo, dois, três, enfim, vários verbos. Desde que ela tenha pelo menos um verbo, já é considerada uma frase verbal. Com relação à estrutura da frase, ela possui dois elementos essenciais, chamados de sujeito e de predicado. Mas, muitas vezes, esses elementos eles podem estar implícitos. Então, por exemplo, quando falamos saímos, implicitamente está um sujeito lá, nós. Sujeito nós saímos. E saímos vai ser o quê? Um predicado. Então, a frase, ela pode ter apenas um predicado? Pode. Não necessariamente ela vai deixar de ser frase por causa disso. Então, o sujeito, ele vai ser o termo que vai concordar com o verbo ou que vai concordar com o nome daquela frase. Né? Ele é o sujeito, ele vai ser quem vai agir, vai declarar, que vai se comunicar. E o predicado é o que vem, pode vir posterior ou anterior ao sujeito, mas ele vai ser o restante da frase. A partir do momento que você detecta o sujeito, o restante da frase vai ser o predicado, que geralmente é o quê? É a informação para aquele ouvinte. Então, o sujeito vai ser quem diz a ação. E o predicado vai ser a informação. O predicado ele pode ser verbal, quando o núcleo está no verbo, ou ele pode ser nominal,
quando o núcleo está no nome. A gente vai aprender mais sobre isso na próxima aula de quinta-feira. Então, observe essa frase. O amor é eterno. Como a gente identifica aqui o sujeito e o predicado? O sujeito vai ser o amor. Por quê? É uma declaração referente a ele. E o predicado vai ser eterno. Aqui a gente percebe que é um predicado nominal. Porque nesta frase, o núcleo vai ser o nome eterno. E nesta frase, os rapazes jogam futebol. Os rapazes é o sujeito, jogam futebol, o predicado. Nesse caso, jogam futebol vai ser um predicado verbal. Porque o verbo jogar, né? Jogam, é que vai ser o núcleo desse sujeito. Então, para vocês conseguirem identificar por que jogam aqui é o núcleo, por que eterno é o núcleo? O núcleo é aquilo que remete diretamente ao sujeito. Então, eterno é uma característica do sujeito. Por isso, do sujeito amor. Por isso que eterno é um núcleo. E na frase abaixo, jogam é uma ação realizada pelos sujeitos rapazes. Por isso que jogam é o núcleo. Então, primeiramente, quando a gente bate o olho numa frase, a gente identifica qual é o sujeito. Depois que a gente identificou, a gente vai procurar um núcleo. Qual é a palavra que mais está não é próximo, é a palavra que está mais conectada a esse sujeito. Aí a gente acha um núcleo. E depois a gente vai ver se esse predicado, né, se ele vai ser verbal ou nominal, de acordo com o núcleo identificado naquela frase. Uma coisa totalmente diferente de frase é a oração. Por quê? Uma frase, como eu falei com vocês, ela pode ser feita por apenas uma palavra, igual mesmo eu falei, silêncio. Isso aí já é uma frase. Agora, oração, não. Oração, ela precisa ter verbo. É imperativo, é uma ordem que a oração tenha verbo. Então, toda frase verbal é uma oração, mas toda frase nominal não é oração. Na oração, ela precisa ter um verbo, uma locução verbal e precisa ter um sentido completo. Então, olha só esse exemplo. Camila terminou a leitura do livro. É uma oração completa. Tem sentido? Tem. Tem verbo? Tem. O verbo terminou. Então, esta frase verbal aí, ela é também considerada uma oração. A frase, ela pode conter uma ou mais orações. Então, olha só nesse primeiro exemplo. Tem apenas uma oração. Por quê? Porque tem apenas um verbo. Na segunda frase, tem duas orações. Porque tem dois verbos aí. Entrei na casa, primeira oração. E sentei-me, segunda oração. E nessa terceira frase, que tem três orações. Cheguei, vi, venci. É apenas uma frase verbal, mas ela tem três orações. Porque tem três sentidos diferentes. Tem três ações diferentes. Então, três orações. O período é a frase que ela é constituída de uma ou mais orações. Então, a gente fala que o período simples é aquele que é constituído de apenas uma oração. Ele também pode ser chamado de oração absoluta. Então, nestes exemplos que eu coloquei aqui, todos eles são exemplos de períodos simples, porque todos eles possuem apenas uma oração.
Porque todos eles possuem apenas um verbo. Então, olha só, o amor é eterno, tem apenas um verbo, portanto, apenas uma oração. Portanto, apenas um período. Um período simples, um período absoluto. Enfim, todos esses exemplos aí. Já o período composto, ele vai ser constituído de duas ou mais orações. Então, olha só esses exemplos. Quando você partiu, primeiro período. Minha vida ficou sem alegrias. Segundo período. Quero aquelas flores, primeiro período, para presentear minha mãe. Segundo período. E olha esse que tem vários períodos. Vou gritar, primeiro período, para todos ouvirem, segundo período. Que estou sabendo, terceiro período, o que acontece, quarto período, ao anoitecer. Quinto período. Tem 5 períodos nessa frase. Ou seja, tem 5 orações nesta frase. Esse período é considerado um período composto. Como toda oração está centrada num verbo ou uma locução verbal, a maneira prática, né, de saber quantas orações tem num período é contar quantos verbos tem ali ou quantas locuções verbais tem ali. Então, nesse terceiro exemplo, nós temos 5 orações dispostas em um período composto, em uma frase verbal. A oração, ela possui termos, né? Ela possui 3 termos, que são os essenciais, os integrantes e os acessórios. Então, assim, por exemplo, na frase, conhecemos mais pessoas quando estamos viajando, nessa frase a gente percebe o quê? 6 palavras. Cada palavrinha dessa, ela tem uma determinada função. Conhecemos é um verbo, mais está dando uma intensidade, pessoas, um sujeito. Quando, uma noção de tempo, estamos e viajando, uma locução verbal, são dois verbos. Então, cada palavrinha vai ter uma função. E nessa análise sintática, que é assim que a gente chama quando a gente está analisando uma frase ou uma oração, a gente vai poder encontrar, né, esses termos da oração. Cada termo desse, ele vai possuir uma função sintática. Então, como eu disse, são esses 3 termos. Essenciais, que vão ser representados pelo sujeito predicado. Eles são essenciais na frase, o próprio nome já diz. Os integrantes vão integrar esta frase, esta oração, que vão ser os complementos verbais, objeto direto e indireto, e os complementos nominais, né? E o agente da passiva. E os acessórios vão desempenhar uma função secundária, né? Eles vão especificar um substantivo ou vão expressar uma circunstância e eles vão ser representados pelo adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Sobre esses termos, nós iremos estudar na aula que vem. E por hoje, gente, era isso que eu tinha proposto para a nossa aula. Então, muito obrigada por vocês estarem acompanhando e a gente já está chegando ao fim do nosso módulo. Então, até quinta que vem.